estigmatizar essas escolhas. Você tem que fornecer uma alternativa real. E o problema é que essa alternativa real não está sendo oferecida, né? Os pessoas costumam falar, mas a esquerda tem problema de se comunicar, né? Ela não sabe se comunicar. Eu tendo a ver a coisa de outra forma. Se fosse só um problema de comunicação, estava tudo tranquilo. Você contratava uns 3, 4 profissionais de marketing, o pessoal que faz podcast, tal, você mudava o penteado de cabelo, trocava as roupas, botava eles para aprender umas bandas mais recentes, podia fazer uma coisa mais simpática e resolvia. Mas não é isso, não é isso. O problema é muito mais grave. É assim, as pessoas não veem só o que você fala, elas veem o que você faz. Elas não estão só interessadas no que você fala, estão interessadas no que você faz. Você tem poder, não tem? Você não ganhou a presidência? Você não governa os governos? Você não governa os prefeitos? E aí, o que você mostrou, cara? Você conseguiu resolver os problemas que você disse que ia resolver? Não, mas tinha muita relação de força desfavorável. Peraí, você vai vir com esse discurso sempre, assim, de que, afinal de contas, a correlação de forças não facilita? Então sai. Então, você vai ficar vendendo a todo momento, olha, esse aqui é o que eu prometo, isso aqui é o que eu faço? Não tem condição. É isso um pouco do que eu acho, assim, e até me joga para a pergunta, que talvez é uma pergunta importante, dada a realidade brasileira. A direita, né, ela vai ter o poder do capital, né? Então para ela isso está dentro do padrão moral, inclusive estabelecido. Então tudo que eu fizer para ser mais produtivo, reduzir custos, eu vou ter na minha cabeça, eu olhando com viés de direita, que eu estou fazendo bem para o mundo. Estou transformando algo que era inacessível em acessibilidade, coisa do tipo. Eu acredito que a esquerda ela ficou meio que presa em estruturas que hoje ela é obrigada a defender, que eventualmente já não fazem mais sentido como elas são. E essa é a minha preocupação. Então, vou dar um exemplo. Seus pais eram guerrilheiros, certo? Meu pai. Seu pai, guerrilheiro. Naquele momento que o Brasil vivia, e eram outras dificuldades, outras lutas, você falar em uma luta armada, por exemplo, era uma luta de política e de poder. A esquerda perdeu essa luta armada. Então, hoje, as armas estão ou com o Estado, ou com a milícia, ou com o tráfico. Então, a direita continua com o poder do capital, a esquerda, ela se protegeu meio que por trás dos sindicatos, de conchavos, da política em si. Então, acho que ela ficou muito frágil. Qual que é o meu medo hoje? Por exemplo, se a gente tivesse uma revolta ou qualquer coisa do tipo, a maior chance que a gente tem, na verdade, de que pode dar errado é o Brasil virar um narco-estado, ou acelerar, né, o tamanho do poder dentro do Estado. Se você acompanha a trajetória do PCC, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê que é uma coisa, assim, inacreditável. Quando você vê, aqui a gente recebeu muitos comunistas, Ian Neves, a gente recebeu desde comunistas que estão mais na parte da comunicação, né, ou divulgadores científicos do comunismo, vamos dizer assim, até pessoas que são mais inseridas na política, mas em geral o que a gente vê é que é uma luta meio que deslocada, só pela filosofia da direita e da esquerda. E a realidade está ficando entre a milícia e o tráfico. Uhum. Essa é a direita e a esquerda que a gente tem hoje. Para muitos lugares, que nem o Estado entra, a direita e a esquerda é ou o tráfico ou a milícia. Sim. E aí como é que você defende para essa pessoa que está vivendo isso e vendo pessoas defendendo direita ou esquerda e fala assim, caramba, o que é isso, cara? Tá. Não, eu acho a questão muito boa. Eu diria duas coisas. A primeira, você lembrou bem. Não, olha, a direita tem um capital, a esquerda tem o quê? A esquerda tem uma coisa muito maior do que todo o capital acumulado, que é a raiva da classe trabalhadora. A história da raiva da classe trabalhadora, de séculos, certo? De décadas, de gerações, certo? De pessoas espoliadas, de pessoas arrebentadas, de pessoas que não conseguiram realizar aquilo que sonhavam, que tinham até medo de sonhar, que tinham até receio de poder sonhar porque sabia que não ia conseguir realizar, certo? Isso é uma potência política enorme. Essas pessoas tiveram a sua imaginação embotada, tiveram a sua capacidade de criação desqualificada continuamente pela miséria, pela pobreza, pela precariedade. Então, isso é a nossa força. E essa força é maior do que qualquer capital. Eu acho a primeira coisa importante, você tem que lembrar isso. O nosso trabalho é fazer desta raiva uma arma política. Não uma arma, sabe, no sentido de que cada um então vai começar a lidar a sua raiva, acertar as contas com o vizinho. Não, a gente transforma isso numa arma política de mobilização social.
Ok. Tem uma questão por que isso não está aparecendo. Ótimo. Uhum. Mas essa segunda colocação que você fez, não, mas as pessoas veem hoje, na verdade, de um lado o narcotráfico, de outro lado a milícia. Você tem toda a razão. E eu acho, inclusive, que essa questão do tráfico de drogas foi uma grande armadilha que foi montada exatamente para isso, para falar, você está vendo que olha a insegurança pelas todas as ruas dos nossos estados. Olha a insegurança jogando uma sombra na sua família, jogando uma sombra nos seus filhos, todo esse tipo de coisa. Bem, eu diria o seguinte, o narcotráfico é uma invenção de governo, é uma forma de governar a sociedade. Entendeu? A sociedade, o Estado precisa do narcotráfico hoje. Precisa. Precisa por quê? Porque é uma maneira que você tem de, a todo momento, enfiar um medo no interior da população. Certo? Fazer com que a população sempre tema. Se eu pergunto, tem um jeito de você resolver esse problema. De onde o Estado tirou a ideia de que ele pode falar para você que droga você pode usar, que droga você não pode usar? Você não paga imposto? Você não trabalha? De onde chega o Estado, chega a ideia que ele pode legislar sobre o teu corpo? Desse jeito, dessa forma. Certo? Não tem nenhum sentido um negócio desse. Ele libera algumas drogas e não libera outras. Qual que é o sentido disso? Eu sou a favor da liberação de todas as drogas. Eu não entendo qual é a lógica por trás. Ah, mas isso as drogas, elas destroem tudo, destroem a família. Não, meu amigo, quem destrói a família é a família. A família, por si, ela já se autodestrói. Já tem, sabe, é uma espécie de paternalismo às avessas, que consiste em dizer, não, os conflitos que nós temos, certo? Não, eles não são conflitos. Você era uma ótima pessoa, mas ele veio as drogas e acabou com você. Entendeu? Então, ou seja, você tem que encarnar isso numa força externa, sabe, que é uma força que é a representação do mal. Né? Então, tem todos os atributos do mal teológico que vai invadir você, toma você não consegue mais fazer nada, você não tem mais força para nada. Você percebe? É toda uma mistificação para que a sociedade não entenda ou não assuma de uma vez por todas. Sabe por que tem drogas nesse nível? Porque o que a sociedade oferece para as pessoas é insuportável. É insuportável. Elas não aguentam se elas não fizerem isso. Certo? Assim, vida cotidiana que você oferece, o horizonte de trabalho que você oferece, o horizonte de realização social. Então, ou seja, não dá para a gente ficar jogando a todo momento para um outro elemento. As contradições são da sociedade. Se você legaliza tudo, sabe o que vai acontecer? Qual vai ser a função do PCC? O Uruguai legalizou a maconha. E aí, aumentou o consumo de maconha ou diminuiu? Né? Ou você não criou uma situação na qual você tira o horizonte de transgressão da coisa, você normaliza, naturaliza o processo, você pode tratar como um problema de saúde pública, certo? E você retira essas figuras, que na verdade, o que elas são? O traficante é a figura do empreendedor. Ele é a melhor figura do empreendedor. Se você está vendendo a sociedade como organização de empreendedorismo, então você vai ter que aguentar o traficante, porque ele é o empreendedor mor, entendeu? Ele, de fato, ele é o herói da Marvel, entendeu? Ele entrou do nada, não tem nada, ele vai montar os seus esquemas. Tanto que todos esses filmes que glamorizam o tráfico mostram o quê? Como se o cara fosse efetivamente um grande empresário. Um grande empresário, que sabe mobilizar circulação, que sabe mobilizar produção. É respeitado. Respeitado, e sabe lidar com seus concorrentes e todo esse tipo de coisa. Então, eu diria, há de se ter uma discussão muito mais honesta sobre esse problema das drogas na nossa sociedade.